Que noite especial. Quando nós estávamos pensando nesse dia, nessa noite tão especial, eu pedi para o Ministério de Louvor programar algo que iria expressar esses 3 dias. Por isso que nós tomamos logo a ceia no início. Estávamos participando daquele primeiro dia, quando Jesus entregou a vida por nós, quando o corpo dele foi moído, quando o sangue derramou. E depois sentimos a dor e o silêncio do segundo dia. Mas aqueles que esperam no Senhor, o terceiro dia sempre chega. Sempre chega. Obrigada, irmãos da equipe, especial a Samara, o Armando, que tomaram realmente a frente. Mas em todo momento é um trabalho em equipe, e eu sou grato pelo Ministério de Louvor que nós temos, porque o nosso coração é de entregar ao Senhor a adoração e o louvor do qual Ele é digno. Amém? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade, e eu quero compartilhar da palavra nesta noite. Nós estamos falando daquilo que representa para nós hoje a ressurreição. A ressurreição. E, na verdade, a riqueza é tão grande, a profundidade, a altura e a profundidade do significado da ressurreição de nós, para nós é tão grande. Nós sabemos que uma das coisas que aconteceu com a ressurreição é que Jesus venceu a morte. E Ele não só venceu por Ele, mas Ele venceu por nós. Hoje eu e você não precisamos ter medo da morte. Porque a questão da morte é porque, aos olhos naturais, é um final. É um final. E é um final que naturalmente todo mundo luta para não chegar nele. Mas o que Jesus fez eu acho que eu poderia falar o seguinte: é como se a gente falasse que a morte seria o ponto final, né? E o que Jesus fez quando Ele ressuscitou, Ele pegou aquele ponto final e Ele mudou de lugar. Porque o ponto final não é a morte natural. O ponto final e eterno é a nossa eternidade no céu com o Senhor. Então Jesus, uma das coisas que aconteceu naquele momento na ressurreição, Ele nos libertou do medo, do pavor, da incerteza da morte. E Ele trouxe vivo aos nossos corações a eternidade. E a eternidade com Ele. Amém? Quantos são gratos por isso? Uma outra coisa que significa ressurreição para nós é que Jesus sempre cumpre as suas promessas. Ele falou para os discípulos, enquanto Ele andava com eles: olha, isso vai acontecer sim, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos ainda não, parecia que não, assim, eles não conseguiram captar tudo aquilo. Mas quando aconteceu, eles sabiam. Jesus fez o que Ele falou que iria fazer.
E a ressurreição mostra para nós que nós podemos sempre confiar naquilo que o Senhor fala. Aquele que promete é fiel, sim, para cumprir. Aleluia. E eu quero falar de mais um aspecto hoje à noite, que a ressurreição trouxe para nós, no dia de hoje, nas nossas vidas. Abre comigo no livro de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Marcos 16. Começando com o versículo 6. Não tenham medo, ele disse. Aqui é o anjo que estava ali no túmulo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é essa frase aqui do versículo 7, a primeira frase. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Nós sabemos, se formos ler todo o contexto aqui, que quem está falando aqui é o anjo, e ele está falando com algumas mulheres que foram levar perfumes, óleos para o corpo de Jesus, e quando chegaram lá, ele já havia ressurreto. Então aí o anjo deu essa instrução para essas mulheres. E ele começa a instrução, e ele diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Agora, eu te pergunto, quem era Pedro? Pedro era um dos discípulos. Pedro era um dos 12 que andou com Jesus por 3 anos. Pedro era aquele discípulo, junto com os 12, que tinha visto milagres. Milagre após milagre, após milagre, feito por Jesus. Pedro foi um dos 3 que Jesus chamou para subir com ele no Monte da Transfiguração, onde eles tiveram uma experiência tremenda, vendo Jesus revelado de uma forma que eles não tinham visto antes. Pedro, aquele próximo a Jesus, aquele que estava com ele no jardim, quando ele estava orando sobre o momento que ele iria enfrentar. Pedro, aquele que falou com muita ousadia, com muita convicção: Senhor, todo mundo pode fugir, todo mundo pode desaparecer, mas eu não. Porque Jesus havia falado que todos iriam se dispersar no momento que ele fosse levado. E Pedro levantou, ele falou: não, aqui não. Esses 11 aqui, talvez, mas eu não.
Mas quando veio aquela pressão, quando veio a pressão daquele momento, onde Jesus foi levado por uma multidão, aonde ficou bem aparente de que a multidão estava com apenas um alvo, apenas com um foco, que seria a morte de Jesus. Quando essa pressão veio sobre Pedro, o medo falou mais alto. A ousadia foi embora, o medo tomou conta. E antes do galo cantar, Pedro negou, não apenas negou que ele seguia Jesus. Não, eu não era da turma, não. Ele não apenas negou que ele seguia Jesus, ele negou que conhecia Jesus. Aquele homem que ele havia andado por 3 anos. Aquele homem que tinha recebido do amor, do carinho, do zelo de Jesus. Naquele momento de pressão, negou até conhecer. Não conheço não. Agora você pode imaginar comigo aquele momento quando o galo cantou. E a Bíblia diz que quando o galo cantou, ainda estava naquele momento onde Jesus estava preso, estava aquela fogueira ali, aquela multidão de pessoas já querendo morte. Mas na hora que o galo cantou e Pedro tinha acabado de negar pela 3ª vez que ele conhecia Jesus, Jesus virou e olhou para ele. Agora eu quero que você imagine comigo o que Pedro sentiu naquele momento, quando os olhos de Jesus encontraram com os olhos dele. E ele caiu em si. E ele viu que ele tinha acabado de negar o verdadeiro amor. Ele tinha acabado de negar o verdadeiro caminho. Ele tinha acabado de negar a verdadeira vida. Você pode imaginar o sentimento que tomou conta dele naquele momento? O arrependimento, a amargura de alma, a vergonha, o peso de saber que ele tinha virado as costas para aquele que o amava. Imagina Pedro. Mas aqui está o poder da ressurreição. Aqui está o poder da vida de Jesus. Aqui está um momento aonde, quando Deus enviou o anjo, ele falou para o anjo: você vai falar isso. Você vai falar, não apenas diga aos meus discípulos, mas eu quero que você faça questão de falar, para que essa mensagem chegue para todos ali,
que estão esperando. Fala com os meus discípulos e a Pedro. O que o Senhor estava falando com essa mensagem, com esse recado que Ele enviou para Pedro? O que Deus estava querendo dizer? O que o Senhor estava querendo dizer? Ele estava dizendo: Pedro, o seu fracasso não te desqualifica de estar comigo. O seu erro, aquilo que você fez, que se você pudesse voltar atrás, você não faria, eu tenho certeza. Mas aquilo que você fez, eu quero que você entenda: eu continuo te amando. Eu continuo estendendo a minha mão para você. Eu vi aquela noite. Eu vi quando você me negou. Eu vi quando você virou as costas para mim. Mas Pedro, vem cá. Vem cá. Porque o meu amor vai te curar. O meu amor vai te restaurar. Porque não tem nenhum erro, nenhum fracasso, nenhuma falha, nenhuma escolha ruim, nenhuma oportunidade perdida nas nossas vidas, que é capaz de nos separar do amor de Deus. E com essas duas palavras, Jesus mandou esta mensagem a Pedro. Quando ele falou: chama os meus discípulos, fala para os discípulos e Pedro. Muitas vezes, nós olhamos para as nossas vidas. E quando nós olhamos, ressalta para nós os nossos erros. Muitas vezes, nós olhamos a nossa vida e nós vemos a nossa dor. Nós vemos o sofrimento que o nosso fracasso, que o nosso erro tem causado. Mas eu quero nesta noite que você entenda uma outra perspectiva. A perspectiva de Jesus. Quando Ele olha para você. E quando Ele olha para você, Ele vê o que você está vendo. Ele sabe cada momento. Ele sabe cada tempo na sua vida. Ele sabe Ele sabe daquilo que talvez você nunca falou para ninguém. Ele sabe do arrependimento que você tem quando você pensa em certas situações e a forma que você agiu ou deixou de agir. Ele sabe. Mas nesta noite, nós precisamos entender a perspectiva dele. E como o coração dele olha para nós com compaixão, com misericórdia. E como ele se comove, como o coração dele parte, quando ele vê que nós pensamos que os nossos erros e os nossos fracassos nos desqualificaram de estar perto dele.
como o coração dele se parte quando ele enxerga que nós achamos que ele ficou ofendido com nossa falha, que ele ficou decepcionado conosco pela escolha que nós fizemos. Porque nós pensamos que ele não pode nos amar daquela forma. Mas aquele que morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, e então ressuscitou, ele não vira as costas para nós. Ele não vira as costas para o nosso erro, para a nossa falha. Mas ele estende aquela mão marcada com aqueles cravos, aqueles pregos. Ele estende aquela mão e ele nos traz para perto. Esse é o poder, é a realidade da ressurreição. Ele estende a mão e nos traz para a vida dele. Uma nova vida, uma nova chance. Aquele momento perdoado, aquele momento coberto pelo perdão, pelo amor dele. E se tiver consequências daquele ato, ele anda conosco naqueles momentos também. Essa é a vida que o Senhor trouxe a nós. Essa é a vida. Jesus contou aquela história muito conhecida do filho pródigo. E ele ressalta a alegria do pai em receber de volta o filho. E o filho que tinha aprontado, o filho que tinha errado, o filho que tinha feito tudo que o pai tinha falado para não fazer. Em outras palavras, o filho fez o que ele sabia que não era certo. Mas aquele pai, quando ele viu o filho voltando, ele disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Porque quando o filho chegou de volta, ele ainda estava com aqueles trajes que refletiam as escolhas erradas. Ele podia olhar para ele mesmo e ver o reflexo daquilo que ele havia feito. E o pai fez questão de levar até ele uma roupagem que refletisse um novo momento de vida na casa do pai. Certa vez Jesus entrou na sinagoga e ele abriu e começou a ler, abriu o rolo do livro de Isaías, do profeta Isaías. Ele começou a ler. Ele começou a ler em Isaías 61. E ele falou para todos ali: hoje
esta profecia se cumpriu em mim. Em outras palavras, sou eu quem vou fazer tudo que está escrito nessa profecia. E outra coisa, eu estou aqui para fazer. É hoje, é agora. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Essa vingança é a vingança contra os nossos inimigos, aqueles que têm nos assolado, aqueles que têm nos perturbado, aqueles que têm nos escravizado, aqueles que nos têm mantido preso. O Senhor declarou o dia da vingança e a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião. E esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Jesus ressuscitou para que hoje, em 2025, esta palavra pudesse se cumprir. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto ou veste de louvor em vez de espírito angustiado. E esses que estavam chorando, que teve as suas vidas mudadas pela vida de Jesus, esses serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que o Senhor está falando? O Senhor está falando que quando você abre para mim aquele lugar, aquele momento do erro, aquele momento da vergonha, aquele momento das falhas, aquele momento das decisões erradas, das escolhas erradas, aquele momento de oportunidades perdidas. Quando nós abrimos aí para Ele vem e Ele faz uma troca conosco. Ele tira o peso, a vergonha, e Ele nos entrega a sua vida. Ele nos entrega tudo dele. E naquele lugar, que talvez foi a sua maior vergonha, que talvez foi a sua maior tristeza, Ele transformará em algo que trará glória a Ele. Esse é o poder da ressurreição. E é por isso que nós celebramos hoje. É por isso que nós expressamos o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração. E nesta noite, o Senhor fala conosco.
Eu quero te convidar para ficar em pé. Porque talvez nesta noite tem algumas pessoas aqui que você tem tentado andar nos caminhos de Deus. Talvez você tenha sido até igual Pedro. Você tem estado próximo. Você tem estado, digamos assim, até envolvido. Mas algo aconteceu. Uma falha, uma decisão errada, uma escolha errada, que te feriu, que te magoou, que te pesa, que te dói, e que você sente que o Senhor não pode mais te ver e te amar como Ele amava antes. E nesta noite, o Senhor te diz: volte para mim. Deixa que eu tiro essas cinzas e coloco em você a identidade de filho e filha do Rei. Deixa que eu mudo esse momento de pranto, de tristeza, de depressão, de angústia, e derramo sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre todo o seu ser, o óleo da minha alegria. Deixa que eu troque as suas vestes, e você trará glória a mim, porque eu te amo. Então nesta noite, igreja, se tem alguém aqui primeiro, se tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e nesta noite você gostaria de tomar essa decisão, eu já te falo logo, é a melhor decisão da sua vida, e você está no lugar certo e na hora certa. Se você gostaria de tomar essa decisão e receber Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, reconhecendo a obra que foi feita na cruz, para que os seus pecados fossem perdoados, para que você pudesse ter livre acesso a Deus. Então eu quero te convidar para vir aqui na frente. Igreja, se você vê alguém perto de você e você entende que essa pessoa está querendo vir, vem com ela, acompanha. Mas esse aqui está aberto para você. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para aqueles que talvez no passado você já andou com o Senhor, mas ao longo da jornada algo aconteceu, e seu amor e a sua fé, a sua intensidade foi esfriando. Talvez entrou ofensa, talvez uma falha, e você foi se afastando de Deus. Mas nesta noite Ele te trouxe aqui, e Ele te trouxe aqui para que você pudesse ouvir que Ele nunca desistiu de você. Ele sempre esperou por você. Então, se nesta noite se tem alguém também que gostaria de retornar aos braços do Senhor, esta é sua noite, e você pode vir também. E o terceiro convite é para aqueles que você não tem conseguido esquecer e ficar livre de coisas do seu passado, erros, falhas, decisões erradas.
coisas que você falou, que você fez. E talvez até já passou algum tempo. Mas aquilo te pesa, aquilo te entristece, aquilo é algo que você não consegue ficar livre para continuar andando. Nesta noite, o Senhor te convida, vem aqui, que eu quero trocar as suas vestes. Eu quero te libertar. Eu quero te lavar. Eu quero colocar o anel no seu dedo. Eu quero colocar novas sandálias nos seus pés. Sandálias ou sapato fala de caminho, fala de andar. Eu quero nesta noite te ajudar a andar de uma forma diferente. Feche os seus olhos, igreja. Você que gostaria de responder ao Senhor, vem rapidamente, pode vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Não deixe esse momento passar. Não deixe esse momento passar. Você está na casa do Senhor. E Ele está olhando para você. E Ele está com os braços abertos para você. E Ele está com a mão estendida para você. E Ele nunca desistiu de você. Nunca. Tem mais alguém? Pode vir. Esse aqui é o ambiente do amor de Deus. Esse aqui é o ambiente, é o lugar do amor, da vida de Deus. Foi por você. Foi por você. Então vem. Pode vir. Pode vir. Você que está sobrecarregado. Você que tem estado debaixo de um peso, vinculado ao passado, nesta noite Ele te chama para ficar livre. Aleluia, aleluia. Pode vir, esse é o lugar. Aleluia. Enquanto a equipe ministra.